Olá, jovens! Estamos aqui com vocês novamente para mais uma aula de... Isso, aula de física, claro, né? Aula número 8. Então, vamos trabalhar com a aula número 8. Continuando o movimento, nós estamos falando ainda de movimento uniforme, né? Mas já começamos a falar de movimento variado, explicar que a velocidade instantânea não é a mesma velocidade média. Exatamente. Não é isso? E o curso não para, né? Exato, tem que continuar. Então, hoje nós vamos aí para a aula 8. Vamos ver, pessoal, que nós vamos estudar? Bom, vamos falar de velocidade média. Estávamos falando, né, dessa de velocidade média. Já parte 5? Parte 5 já, olha só, daqui a pouco chega na 18. Determinação gráfica da distância percorrida. Vamos continuar falando de gráficos. E também determinação gráfica da velocidade média. Então, nós já falamos disso, né? E hoje a gente vai fazer um aprofundamento, né? Justamente, que nós falamos o que era a velocidade instantânea, a velocidade média, mas agora, graficamente, como é que eu calculo a velocidade média, não é isso? Isso, porque gráfico também é uma forma de leitura de dados, né? Como nós já vimos na aula passada. Olha só. Conhecer e resolver situações e problemas que envolvam o movimento uniforme é a nossa habilidade dessa aula. Exatamente, e nós vamos começar a aula com esta figura, olha só que bonito, eu pelo menos acho bem bacana, né? Olha aqui a estrada. Bonita. O que significa dizer que alguém viajou com velocidade média de 80 km por hora? Bom, já falamos disso e hoje vamos reforçar. Olha aí a pergunta novamente, será que o pessoal já fixou, Décio? Eu acredito que ele já tem uma ideia bem clara, mas podemos melhorar um pouco isso aí, né? Podemos melhorar sempre, né? Vamos lá, então? O que seria essa velocidade média? A velocidade média de um corpo, ela não é dada pela média aritmética das velocidades, até que nós vimos um exercício bem lá, aquele dos 2 trechos de 120 km por hora e 2 trechos de 240 km por hora, lembra? Exatamente. Aí viu que não dá 120, 240, soma 360 por 2, não é bem assim. Daria exatamente. 180, mas na verdade naquele exercício deu 160. Isso, né? Isso porque o que nós fizemos? Para calcular a média dessa partícula, né? A velocidade média dessa partícula, nós precisávamos da distância total percorrida por essa partícula no intervalo de tempo considerado. Já que no exercício nós tínhamos ali duas velocidades em 2 trechos distintos, nós tínhamos que calcular o tempo gasto em cada trecho para somar a distância, né, Décio? Para poder dividir por esse tempo gasto aí, somado também em cada trecho. Podia dar a ideia que a velocidade média eu pegava 120 mais 120 mais 240 mais 240, dividia por 4, mas não ia rolar. Não ia. Né? Ia dar aí 180 e, na verdade, deu 160 no nosso cálculo. Ok, pessoal? Olha só, então não é uma média aritmética, porque na média aritmética você pega lá a quantidade de termos e divide, certo? Você vai somar, então se eu tenho lá 3 termos de 100, então eu vou pegar 3 vezes 100 e dividir para 3, né, Décio? Então estou fazendo uma média. Mas na velocidade, galera, não é assim, tá? A velocidade, a média da velocidade é a distância total percorrida pelo tempo e que se demora para fazer essa distância. Essa é a velocidade média em física, né? Justamente. Não confundir. Vamos lá, então? Vamos lá? Olha só. Então, olha lá. A velocidade média de um corpo não é, como o professor Décio falou, dada pela média aritmética das velocidades atingidas durante o percurso, mas ela significa o valor correspondente à velocidade constante necessária para percorrer todo o trajeto em um determinado intervalo de tempo. Então, nós temos aí o deslocamento, que é a variação de espaço, que é a distância total percorrida, dividido pelo intervalo do tempo, nós temos a velocidade média. Justamente. Inclusive, pessoal, olha aqui, dá uma olhadinha aqui, voltando àquele exemplo que nós falamos de 2 trechos de 120 km por hora e 2 de 240 km por hora, que era quadrado, 48 km, 12 km em cada, se desde o início até o final, os 48 km tivesse feito com 160 km por hora constante, teria feito o percurso no mesmo tempo. Exatamente. Então, isso é velocidade média, uma média daquelas velocidades para realizar o mesmo percurso no mesmo tempo, né, com aquela velocidade que a gente chama de média. Isso, você tem que imaginar o seguinte, você vai sair de um ponto a outro e você tem aí um certo intervalo de tempo para chegar. Então, eu tenho que fazer um deslocamento, por exemplo, e chegar no local 1 hora, né, Décio? Então, 1 hora corrido no relógio, eu tenho que chegar. Se durante a minha primeira hora eu faço, eu tenho, vamos lá, um exemplo básico, né? Eu tenho lá 1 hora para fazer
200 quilômetros, né? Caramba! Professora, 200 km por hora? Não, vamos diminuir aí. Tá bom. Olha, vai ser multada. Tá bom, né? Então vamos ficar em off aqui 100 quilômetros, tá bom? Tá bom, melhor. Né? 100 quilômetros. Nossa rodovia são 110, então 100 quilômetros tá ótimo. Então 100 quilômetros em 1 hora. Imagine que nos primeiros 30 minutos eu só faça 30 quilômetros, Décio. Com uma velocidade de 30 km por hora, né? Aí sobrou vai ter que aumentar a velocidade, né? Isso, exatamente. Eu tenho 30 minutos para percorrer 70 km, então eu vou ter que aumentar a minha velocidade, mas não significa que eu vou pegar essas duas velocidades e dividir por 2. Justamente. Não, eu vou pegar a distância total percorrida pelo tempo que eu tenho para fazer esse percurso. Aí sim eu vou ter a minha velocidade média. Eu tenho uma média de velocidade que eu tenho que fazer para percorrer 100 km. Então, se no primeiro trecho, na primeira meia hora, eu faço só um pouquinho dessa distância, eu vou ter que aumentar essa velocidade, ou seja, essa velocidade Mas não constante, ultrapassa os 110. Não pode ultrapassar os 110. Vai ter que chegar atrasado, então. Então vamos lá. Tira a estrada, vamos botar um laboratório de teste. Não, tô brincando. Não, podia sim. Não, tô brincando. Vamos continuar, pessoal, olha só. Vamos lá. É só para não ficar aquela coisa chata, né? Ali, pessoal, olha só, se uma moto em uma viagem percorre uma distância de... Olha ali, ele tá mais audacioso, ó. 560 quilômetros em 8 horas. Tá mais audacioso ali, né? Você e provavelmente muitas pessoas diriam, uma moto desenvolveu uma média de 70 km por hora. 7 × 8 = 56, né? Então, exatamente. Como é que nós achamos essa média? A distância total foi o 560 quilômetros, né? Mais ou menos daqui em Cacoal, de Porto Velho a Cacoal, mais ou menos, né? E o tempo que levou de 8 horas para chegar lá. Exatamente. Fazendo o nosso cálculo, né? Da nossa equação, distância sobre tempo. Vamos lá? Tá ali a nossa média, tá, pessoal? Então, o professor Décio já falou, pega ali a distância, divide pelo tempo e a gente tem a velocidade média desenvolvida pela moto. Pessoal, vem cá rapidinho, olha só. Lembrando, né, Décio, também que nós falamos isso em outras aulas, não significa que durante as 8 horas ele permaneceu a 70 km por hora. Isso é uma média estimada porque ele percorreu 560 quilômetros em 8 horas. Então, a velocidade média dele foi aquela. Serve até como uma referência. Isso, né? Vai ter hora que ele vai estar lá com 110 km por hora, outra hora vai ter que passar na Polícia Rodoviária Federal, tem que ser a 30. Quer dizer, de qualquer maneira, dentro da cidade, né? Ele vai daqui em Cacoal, por exemplo, tem várias cidades. Então, tem que ir Tem quebra-molas, né? Tem alguns quebra-molas no meio da via, né? Então ali é pra gente ter uma referência, né, no caso. Isso, tem a serra, né? Uma serra perigosa ali perto de Ouro Preto. Então, tudo isso, você não vai manter aquela velocidade de 70, mas uma hora mais, outra hora menos, de tal maneira que você consiga fazer essa média, né? Ok, entendido, pessoal? Vamos continuar. Olha só. Olha ali o carrinho, que bonitinho, né? Olha só, aula passada do Teco-Teco, a gente já deu uma evolução ali, olha só. Não, agora já tá. Então, ali ele está percorrendo uma trajetória retilínea, né, Décio? O sentido de orientação dessa trajetória ali, ó, vocês podem ver. Para a direita, nesse caso. Isso, então ali o espaço aumenta com o passar do tempo. Ó, então tá ali, ó, 560 quilômetros, né? Agora é o nosso carrinho da física que vai fazer. Tomando ali o sentido de orientação, ó, significa ali... Cada hora ele percorreu 70 quilômetros, né? Exatamente. Então, nós podemos fazer ali a estimativa. O que é 70 km por hora? É 70 km percorridos a cada hora contada aí no relógio. Fechou, pessoal? Então, observe que durante o movimento, a velocidade do carro pode ter sofrido variações, como nós falamos aqui. Isso. No exemplo, o seu valor pode ter sido, às vezes, maior e outras vezes menor que 70 km por hora. Exatamente. Né? Entretanto, se a velocidade fosse mantida, por algum motivo, tivesse conseguido manter durante todo o percurso igual a 70 km por hora, o carro teria percorrido aquela mesma distância naquele mesmo tempo, 560 km em 8 horas. Exatamente, é isso mesmo, tá, pessoal? É uma observação aí para ser feita, ou seja, 70 km por hora é a nossa média. Se ele tivesse conseguido manter ali, ok. Se não, nós conseguimos achar essa média ali da razão da distância pelo tempo. Fechou? Olha ali o exemplo, Décio. Pois é. Imagine que você esteja saindo para fazer uma viagem de 60
quilômetros. Já até transformado em metros ali para facilitar, são 60 mil metros. Supondo que a primeira parte da viagem será realizada a uma velocidade de 30 metros por segundo constante, e a outra metade a 20 metros por segundo, se é metade, divide logo, né? Não pode. Será? Qual será a velocidade média de toda a viagem? Infelizmente, mesmo sendo metade, não pode fazer assim. Exato, né? Porque como nós falamos, né, dessa velocidade média, a média da velocidade não é 30 mais 20 dividido por 2. Será que é? Isso. 30 mais 25, dividido por 2, 25. Será? Então, já que a metade é metade, vamos supor que seria 25. Será que vai dar 25? Aí, nesse caso, nós temos que lembrar o que falamos, né, pessoal? Vem aqui, olha só. Essa observação que o professor Décio fez foi justamente aquele ponto que ele mesmo leu para nós termos cuidado. Justamente. Da média aritmética. Se você pega essas duas velocidades ali, 30 e 20, e soma e divide por 2, você vai ter uma média aritmética de velocidade. No Enem tem um 25 lá. Será que vai dar 25? Né? Depende do tempo ali, Vamos ver, então. Vamos ver, olha só. Então, pessoal, para nós acharmos a velocidade média, a gente precisa da distância total percorrida pelo tempo. Então, média de velocidade é isso, distância total percorrida pelo veículo. Cometemos o erro de calcular a média aritmética, em vez da velocidade média. Exatamente, a média é só você pegar os números e dividir por 2. Só que ali eu não estou trabalhando só com números, ali são grandezas, é uma velocidade. Justamente. E a velocidade é uma grandeza derivada da divisão da distância total pelo tempo, né? E é o que nós temos que fazer ali. Se eu tenho 2 trechos, eu vou pegar ali a distância total do primeiro trecho e dividir pelo tempo, certo? No caso, pela velocidade para encontrar o tempo, né? Isso. Então ali, olha só. Precisamos dos tempos ainda, né? Para fazer o tempo total. Se velocidade é distância-tempo, logo o tempo é o inverso, né? Então o tempo nós vamos trocar ali, vai ser a distância sobre a velocidade, ok? Então cuidado aí com a pegadinha da média aritmética da velocidade. Olha ali, pessoal. Cuidado com isso daí. Será que tá certo dessa isso daí? Pois é, vamos ver, né? Ó, deu 25. Eu tô achando que está. Mas aí seria um golpe de sorte, né? Seria muito fácil, né? Seria muito fácil. Esse é o resultado se fosse a média aritmética. Mas vamos calcular direitinho como se deve fazer? É necessário calcularmos o tempo gasto em cada percurso da viagem, ou seja, o tempo no percurso 1 e o tempo no percurso todo, né? Para ter o tempo ali, eu vou ter que somar os 2. O nosso exemplo não deu os tempos, né, Deise? Exato. Deu as velocidades, deu as distâncias, mas não deu os tempos, o tempo total e nem os tempos, claro. Então, vamos calcular esses tempos aí. Conhecendo o tempo total da viagem, podemos calcular a velocidade média usando a distância total da viagem. É o que nós vamos fazer agora, olha só. Vamos lá, tempo 1. Se velocidade é distância sobre tempo, né? Tá ali escrito ali. Isso, nós temos a velocidade, temos a distância, né? Isso, ó, o tempo tá no denominador, então ele passa ali pro outro lado, vai trocar, né, com V, só né? trocar, inversamente proporcional, né? Nós falamos desse tipo de grandeza. Se a primeira distância tá lá no exercício, olha só, né? A distância é 60 quilômetros, ou seja, 60 mil metros, ok? Se a distância é 60 mil metros, a metade, que é o primeiro trecho, é metade dos 60 mil, né, Décio? Quanto é que é aí? Justamente. Então, nós temos aqui tem várias maneiras de resolver, né? Nós podemos simplificar para facilitar o zero. 3 mil dividido por 3, então, nós teríamos o quê? Apenas 1000 segundos. Mas 1000 segundos? Sim, nós deixamos em segundo, né? Podia transformar em minuto, mas aí nós não podemos usar a unidade minuto. Então, levou 1000 segundos para percorrer essa distância, primeira distância com essa velocidade. Exatamente. Certo? E o tempo 2? Segundo, né? Em 30 mil metros. Tempo 2, né? Dessa é a mesma sentido, né? coisa. Vai trocar também, olha aqui, mudando, né? Só mudar de lado, porque inversamente proporcional está embaixo, passa o outro lado em cima, né? Isso. Teria o T2 aqui, multiplicando, depois ele voltaria o V2 para cá. Então, bem simples aí, só para relembrar, professora Lúcia e professor Maurício aí, eles explicaram para vocês isso com certeza. E ali, o que nós vamos fazer? A outra metade do percurso dividido pela velocidade da outra metade, né? Que no caso é uma velocidade agora menor. Foi 20, né? Isso. Temos um tempo maior aí, né? Do que o primeiro, já que a velocidade... Menor, maior tempo. É, né, inversamente proporcional. Só somar os tempos, né? Exatamente.
nós vamos somar esses tempos aí e ele vai ser dividido pela distância total percorrida. Vamos ver como é que fica. Olha só, somando os nossos 1.000 segundos mais 1.500, 2.500 segundos. Vamos permanecer assim para achar essa velocidade em metros por segundo, né? Que é o nosso padrão no SI. Lembrando que nós precisamos da distância total e o tempo total. Exatamente. Ó, o tempo total nós encontramos. A distância foi falada lá no enunciado, 60 quilômetros, 60 mil metros. Então, é só fazer a divisão. Olha só, a gente faz uma simplificação ali. Pode cortar aqui, né? 1 0 com 1 0. Tchau, tchau, pronto. E 600 ali, dividido por 25, né? 24. Olha, não deu 25. Não deu 25. Olha aí. Pessoal, volta aqui, Viu? olha só, vem aqui com nós aqui. Ó, vem aqui. Não deu 25. E era metade, né? A gente tinha metade no percurso, metade com o outro, quer dizer... Aí a pessoa, poxa, hashtag chateado, né? Mas por que, Não pessoal? Porque velocidade média não é média aritmética. Justamente. Velocidade média é distância percorrida por intervalo de tempo. Justamente. É por isso que nós não vamos encontrar. Então, a gente até brincou no início, claro, mas não pode. Já tinha feito aquele exercício anterior, até comentamos, mas viu que se fosse fazer a média, seria 25. Isso. Só que, na verdade, a média foi de 24. A média foi de 24 metros por segundo. Fechou, pessoal? Vamos continuar, olha só. Gráfico, já nós vimos ali, vimos um pouco de gráfico na aula passada, vamos continuar vendo gráfico, porque gráfico também é uma leitura, né? Nós podemos fazer leitura de gráfico para tirar os dados. Nem sempre vai vir um exercício vem só um gráfico e pede para tirar os valores do gráfico, né? Exatamente, né? Então, quando o movimento de um corpo é uniforme, a distância que ele percorre é dada por. Então, tá ali, ó, distância é igual a velocidade vezes tempo. Lembrando que aquela equaçãozinha que está em verde significa que a nossa distância inicial lá da função horária foi dada no marco zero, né? Então, justamente. E a gente observa ali, relembrando, pessoal, vem cá com a gente, olha só. Nós temos ali a nossa função de distância, ok? Ela é de primeiro grau. Aqui, então, ok? Ela é de primeiro grau e a área sobre o gráfico... E aí, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, só um pouquinho? Aí, então, nós podemos ver o seguinte, que além de ser... É uma equação de primeiro grau, claro, né? O gráfico da velocidade, nós sabemos que ela é constante, vai ser paralela ao eixo dos tempos. Exatamente. E nós podemos ver que, nesse caso, a área do gráfico, nós já fizemos alguns exercícios aqui, alguns exemplos, vai ser a distância percorrida. Exatamente. Né? Então, você pode ter a equação ou tirar do próprio gráfico. E lembrando que como a nossa equação lá do movimento uniforme para a distância ela é de primeiro grau, logo a nossa reta vai ser inclinada ou para cima, se eu tenho um movimento progressivo, né, Décio? Ou inclinada para baixo, se eu tenho um movimento... Aí, no caso, nós tivemos o gráfico da distância, das posições em função do tempo. Né? Isso. Inclinado seria um movimento retrógrado. Ou retrógrado. Exatamente. Vamos continuar, pessoal? Olha só. Vamos ali dar mais uma olhadinha. Entretanto, se o movimento for variado, a relação distância-velocidade-tempo não pode ser mais aplicada. Por quê? Isso ali é para movimento uniforme, velocidade constante, função de primeiro grau, certo? É porque nós temos aí só as posições variando. Lembrando que no momento variado, além das posições, a velocidade também varia. Aí nós vamos aprender isso depois. Porque a gente tem um movimento que ele é uniformemente variado e o movimento variado que a gente vai distinguir. Mas ali, pessoal, só lembrando, né? Se o movimento ele for variado, nós não vamos aplicar a relação lá da distância da equação do primeiro grau. Mas a distância percorrida poderá ainda ser... obtida pela área do gráfico. Exatamente. Com certeza. Ok? A gente só quer falar que, nesse caso, ele não é uniforme, porque é variado, né? O nome está falando ali, mas só que mesmo assim você pode, através de uma área, obter a distância. Certinho? Não é mais tão simplesinho, mas passa a ser... Exemplos. Olha só. A área sobre o gráfico velocidade e tempo nos fornece a distância, porque você multiplica a velocidade vezes o tempo. Tá ali, olha só. Velocidade na vertical, né? Não começou do zero aí, mas pode começar. Começou de um tempo 1 até um tempo 2, né? Tá ali nossa velocidade constante, né? E diferente de zero. Se nós fazemos a área abaixo ali, nós vamos ter ali um triângulo retângulo, base vezes altura, velocidade vezes tempo. Então, nós vamos ter a distância. Olha esse dali, ó. Esse dali nós podemos ver, né, Décio, que ele é um gráfico de velocidade, pessoal. Olha só, até nesse trechinho aqui...
Velocidade constante, depois variada, né? Ó, até aqui, pessoal, ela é o quê? Movimento uniforme, né? Movimento uniforme, certo? Daqui para cá, olha só, ela está inclinando, ou seja, ela está diminuindo. Já é um movimento que nós vamos ver uniformemente variado, onde tem variação de velocidade em tempos iguais. E aqui, olha só, bem aqui eu passo, né? Eu toco aqui o eixo e aqui continua, olha só. A velocidade aumenta, né? Com o passar do tempo. O que está acontecendo aqui, certo? Então aqui nós temos um movimento que ele é dito uniformemente variado e aqui um movimento uniforme. Ah, professora, então quer dizer que eu só vou encontrar a distância do movimento uniforme? Não, né, Décio? É de todo, nós podemos, se você marcar a figura aqui... Nós podemos transformar em um retângulo e 2 triângulos, ou um trapézio e um triângulo. Né? Se eu fizer a área, eu vou calcular sempre a distância. Então, nós temos que saber que se você pegar um gráfico de velocidade e tempo e fazer a área, você também vai achar a distância, independente se é um movimento uniforme. E aí aquelas áreas matemáticas que vocês aprenderam. Aí é um trapézio. Isso. A gente pode fazer, na verdade, um ali triângulo também, e um retângulo, né? Aí outro trapézio. Mas pode separar em 3, né, Deise? Foi só um risquinho para nós, Deise. Separa em 2 triângulos e um retângulo, seu aluno... Porque, não lembra a equaçãozinha do trapézio, então faz 2 triângulos e um retângulo, que é bem simples. Retângulo é base vezes altura dividido por 2. Retângulo é base vezes altura. Simples. Tem um trabalho maior, né? A outra também, que não está dividida, mas só divide para eles fazendo um favor. Olha bem, 2 triângulos e um retângulo. Faz e soma tudo. Isso. Ah, professor, não, se você lembra do trapézio, beleza. Mas se você lembra que o triângulo e o retângulo tem que lembrar, né? Porque é básico, você precisa. Achou a área, achou a distância. Exatamente. Fechado, pessoal? Então aqui serve para mostrar que, independente se o meu movimento ele é uniforme ou uniformemente variado, se você tem um gráfico de velocidade, tempo, e tirar a área desse gráfico, você vai achar o quê? A nossa distância. Fechou? Justamente. Vamos ver um exemplozinho aqui. Olha só, pessoal, exemplo 2. Nós temos aqui um automóvel em frente a um semáforo. Logo que a luz verde acende, ele arranca com velocidade variando de acordo com o gráfico. Depois de decorrido aí 10 segundos, qual a distância que o carro percorreu? Aí, né, Décio, a pessoa vai olhar aqui, eita, professora, mas ele estava parado bem aqui, né? Então, vou colocar aqui, velocidade inicial. 0, né? Estava parado. Aí, essa reta está subindo, subindo. Poxa, mas esse movimento aqui, ele não é uniforme. Eu aprendi com movimento uniforme. Né? Não foi assim? Justamente. Mas aí, pessoal, o que nós falamos aqui anteriormente? Independente do gráfico, se você fizer a área que fica aqui, ó, abaixo da reta aqui, junto com o eixo, nós vamos ter a distância. Aqui é movimento uniforme? Não, aqui é movimento uniformemente variado, porque a velocidade é variável. Mas lembrando, né, dá para calcular a distância? Nós não estamos pedindo para ele fazer a equação do movimento uniformemente variado, pedindo só para calcular a distância, por isso deu o gráfico. Sem o gráfico não poderia fazer, então aí, mas nas outras aulas vocês vão aprender, mas por enquanto usar o gráfico. Então aqui se você pegar, tá aqui a reta, então olha só. Um triângulo, né? Aqui, base vezes altura dividido por 2. Triângulo, simples. Retângulo, que bonitinho, ó, tá aqui o ângulo, ok? Aqui que bonitinho aqui, ó. Então eu posso fazer a área disso daqui. Tá ali, olha só. Depois de decorrido 10 segundos, vamos ver a distância aqui. Neste caso, a distância percorrida é dada pela área do gráfico, né, Décio? Olha só. Isso, olha aí. Essa área aí, né? Como é um triângulo, retângulo, ou seja, é a metade do retângulo, então é base vezes altura dividido por 2. Olha ali, ó. Então nós vamos ter aqui de base, pessoal, olha só, base. Que é o nosso eixo do tempo, né? 10 aqui, altura. Que é a nossa velocidade variando. 20, é só fazer a multiplicação e dividir por 2. Olha só. Pronto. A área 100. Então, se a área é 100, eu estou falando de distância... 10 segundos depois tinha percorrido 100 metros, né? Exatamente. Após sair do semáforo. Ok? Pessoal, olha só, calculou a área, né, Décio? Não vai esquecer de colocar a unidade, porque aqui a área é 100, mas eu estou trabalhando o quê?
eu estou trabalhando distância, né, pessoal? Então, se eu estou trabalhando distância, é 100 metros, fechou? E a velocidade lá em cima está em metros por segundo. Né? Isso. Se fosse quilômetros por hora e lá hora, aí seria 100 quilômetros. Exatamente. Fechado? Olha só. A determinação gráfica da velocidade média. Ó, a tabela que está aí do lado, né, caracteriza o movimento de um automóvel onde se lê a posição escalar do automóvel em vários instantes do movimento. Isso. Né? Nós temos aí desde o tempo inicial 0, depois, né, nós não colocamos de 1 em 1, né, colocamos de 3 em 3, né? Vocês podem ver, porque não precisa ser de 1 em 1. Aqui nós escolhemos medir o tempo de 3 em 3 segundos, né? A posição mudou. A gente percebe que nessa posição existe uma relação entre elas, né? Então, observe que a velocidade do automóvel é constante. Por que é constante? Porque aqui 60, 60, 60 e 60. A cada 3 segundos, percorre 60 metros. Ou seja... Isso quer dizer que a velocidade do automóvel não está variando. Exatamente. Certo? Nós temos uma relação, pessoal, de proporcionalidade. Não é de 1 em 1, de 3 em 3, mas percorre 60 em 60. Pessoal, vem aqui com nós, olha só. Nós temos que entender o seguinte, o que é essa relação proporcional? Ah, professora, tem que ser de 1 em 1, então não é uniforme. Não, pessoal, a relação proporcional diz o seguinte, ali está de 3 em 3. Se está de 3 em 3, a distância ela também vai ser proporcional. Ali no caso foi de 60 em 60. Então, de 3 em 3 o tempo e de 60 em 60 a nossa distância. Então nós podemos ver que é algo uniforme, é algo proporcional, ok? Então, não significa que tem que ser de 1 em 1. Significa que tem que ser proporcional. Um aumenta na proporcionalidade que o outro aumenta. Então, 3 segundos para cada aqui do tempo, 60 ali para distância. Justamente. Fechado? Vamos continuar, olha só. Então, ali, como o professor Décio falou, essa velocidade ela vai ser constante, né? Olha só, colocado ali a relação, deixa eu só apagar aqui. Pronto, aí, ó. E aqui, pessoal, nós vamos ver o seguinte. Professora, o que essa reta vermelha está fazendo bem aí, riscando o eixo do tempo? Pessoal, vamos ver aqui, ó. O que o professor Décio falou? Essa velocidade ela é constante. Se ela é constante, ela não muda, certo? Qual é o requisito desse para a gente se ter aceleração? Ora, aceleração é necessário que haja uma variação de velocidade. Então, uma coisa nova que estão aprendendo, mais uma, né, já começa. Nós falamos de distância, depois falamos de tempo, aí falamos de velocidade, a relação dos dois. E agora, o que faz uma velocidade variar com o passar do tempo? Nós chamamos de aceleração. Então, a cada dia que passa, aprende uma coisinha nova. Exatamente. Claro, né? Então, pessoal, se a velocidade é constante, ela não muda, logo eu não vou ter aceleração, porque para se ter aceleração, eu preciso que a minha velocidade varie com o passar do tempo. Como ela não está sofrendo essa variação, nossa aceleração é zero. Então, se liga ali no gráfico novamente para vocês observarem. Olha ali, está ali a aceleração em metros por segundo ao quadrado, nós vamos entender o porquê, tá? E quando uma grandeza ela é zero, a reta fica exatamente sobre um dos eixos ali. Sobre o zero, né? Exatamente, sobre zero, ok? Então, quando o movimento é uniforme, já aprendam aí, o gráfico da aceleração, uma reta localizada sobre o eixo dos tempos, fechou? Entendido isso? Ok? Isso é para a velocidade constante, tá, pessoal? E ali o gráfico da velocidade versus o tempo. Então, aqui no eixo vertical nós vamos colocar a velocidade e no eixo horizontal o tempo. Isso. E quando o movimento for uniforme, o gráfico de velocidade e tempo é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Ou seja, não é em cima do eixo do tempo porque ela não é zero, porque não está em repouso, a aceleração é zero, mas se a velocidade for zero, não tem movimento. Ó, tá ali o 20. Pronto, né? Lembrando ali que esse 20 nós achamos da divisão lá, que ele estava de 60 em 60, de 3 em 3 segundos, né? Então, 60 por 3 são exatamente, 20, ok? Pessoal, então nós vimos, se liga aqui, olha só, vem conosco aqui, o gráfico da aceleração, a reta é em cima do eixo do tempo, porque é movimento uniforme, então não há aceleração. Isso. O da velocidade é paralelo ao eixo do tempo, falta aqui, distância, né? A distância. Vamos ver como é que fica? Acho que fica bem legal. Olha lá, pessoal, se liga ali no nosso gráfico. Porque a distância eles já viram bastante, não vai ser surpresa, né?
Olha aí, quando o movimento é uniforme, o gráfico posição-tempo, quer dizer, a posição do objeto em função do tempo, é uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos. Se o móvel se desloca no sentido positivo do eixo, a inclinação da reta é positiva. Se for o contrário, é negativa. Como naquele caso ali, né? Movimento progressivo, movimento retrógrado, né? Então, ali nós podemos ver que o movimento ele é progressivo, porque a distância, a posição ocupada pelo móvel está aumentando com o passar do tempo. Logo, nós vamos ter uma velocidade com valor de sinal positivo, significa que é um movimento progressivo. Lembrando que o sinal aí é para determinar o tipo de movimento, se está ou não a favor da trajetória, né, que foi considerado o sentido dela. Fechado, pessoal? Entendido isso? Vamos ver um exemplo? Deve ter exemplo aí vindo, hein? Olha o exemplo aí, ó. Com certeza. Ah, não é até a letra F, não? Ah. Não é até... E aí, ó, o movimento de um móvel ocorre sobre um eixo X, né? De acordo com o gráfico ao lado, onde as distâncias são dadas em metros e o tempo em segundos. A partir desse gráfico, o que nós vamos determinar, Daisy? Olha só, na letra A, jovens, a distância percorrida entre os instantes aí de 0 a 1 segundo. Então, nós queremos saber a distância aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha. Nós queremos saber a distância daqui até aqui, ok? Na letra A. Na letra B, a distância percorrida entre os instantes de 1 e 2, então aqui. E na letra C, a velocidade média entre os instantes aqui. Então, nós vamos fazer 3 coisinhas primeiro que nós vamos precisar desse gráfico. É a distância feita nesse trecho aqui, correto? 2, a distância feita nesse trecho aqui. E no final, nós queremos a velocidade média, que é a nossa distância total, percurso, né? Certo? Dividido pelo tempo, ok? Então, vamos começar aqui, que a gente já pode falar, né, Décio? Como eu tenho um gráfico aqui, ó, de posição, a gente vai utilizar esse gráfico, com certeza, para calcular essa distância aí, né? Então, vamos ver, olha só, tá aqui, a partir do gráfico, determine a distância percorrida entre os instantes 0 e 1. Então, eu tenho que encontrar a área, Nesse caso aqui... Claro que não, né? Porque é o gráfico da velocidade pelo tempo, que é a área. Aí já deu as posições, é só ler. Lembra que nós vamos ler a distância percorrida, né? Nesse gráfico aqui, pessoal, se fosse, olha só, tá aqui, ó, velocidade, deixa eu trocar a cor da canetinha. Sim. Aqui, ó. Se fosse assim, aí você pegaria aqui, ó, uma área aqui... Isso. Outra área aqui, área, certo? É porque está falando de área, de gráfico, de repente o aluno chega e fala, mas então aqui eu só faço a área, mas lembra que não é da velocidade em função do tempo, então... Aí, então, veja bem, né, pessoal, o que eu falei, vamos pegar e olhar para o gráfico, né? Se você consegue ver, você consegue ler, você consegue resolver, sem precisar de cálculo. Exatamente, então aqui, olha só, de 0 a 1, pessoal, de 0 a 1. No 0... foi 0. No 1 foi quanto? 30. Então, eu tenho a posição ocupada, a primeira é 0 e a segunda é 30. Final menos inicial. Pronto. Final menos inicial. Então, é só fazer aqui, ó. A nossa tá ali riscando. Aqui, deixa eu apagar. Aí, ó, que bonitinho. Tá aqui, ó. Então, é só ver que é 30 metros, né? Isso. E aqui, em 0, né? Só pra gente ver aqui a posição... Olha só, tá aqui, olha só. 0, né? 0. Logo aqui, ó. Posição final menos posição inicial. Então, nesse primeiro trecho aqui... 30 metros. 30 metros. Fechou? Falta agora, olha só, daqui... Não encontra a área, né? Isso, pessoal, olha só. Olhem do que se trata o gráfico. Se é um gráfico de distância e está pedindo uma distância em determinado instante, é só você olhar para o gráfico. Se fosse um gráfico de velocidade e estivesse pedindo distância, aí você faria a área, ok? Vamos ver a segunda parte aqui, ó. Vamos lá. Agora vocês percebem que em 1 segundo nós já descobrimos que a posição dele é 30, né? Em 2 segundos a posição é 40. Então vamos ver, olha só. Foi de 30 para 40. Tá lá, olha a setinha, ó, de 2, tá indo para onde? 40. E de 1, tá indo para onde? Ó, a setinha lá aparecendo. Já mostra que é
30, né? Logo, qual é a distância total percorrida? É só você fazer... Final menos inicial. Exatamente, olha lá. 10 metros. Então, nós temos aqui 30. E depois 10. Depois 10. Agora sim, nós vamos utilizar isso aqui também, né, Décio? Para que letra? Lembrando que a velocidade média, ela precisa da distância total e o tempo total. Exatamente. Nós temos duas distâncias, né? Isso. Como já calculamos a distância percorrida ali de 0 a 1, na questão letra A, e de 1 a 2 na letra B da mesma questão, e o gráfico vai, né, compreende esse instante aqui, então é só somar essas distâncias para achar a distância total e dividir pelo tempo. Então vamos somar aqui, olha só, 40 metros, né? 40 metros foi o que ele percorreu. O tempo é 2 segundos, porque é de 0 a 2, né? Isso! Ó, lembrando, velocidade média, ó, o mantra, relação entre distância e tempo. Vamos lá, pessoal, olha só, tá aqui, ó. Então, vamos lá. Tá aqui. Olha aí, temos que a velocidade, então, na verdade, a distância total, os 40 metros, né? Uhum. E aqui, ó, que foi de 0 a 1 e 1 a 2, certo? Então, nós estamos aqui de 0 a 2. A 2. 2. Aqui foram os nossos 40 metros, ok? E aqui foi 2 segundos. Ah, professora, eu tô com dúvida. Pessoal, tá com dúvida na unidade? Olha só, voltando. É só olhar pro gráfico, fechou? Olha aqui. X é a distância, a unidade... Metros. T é o tempo, a unidade... Segundos, ok? Porque, olha aqui, deixa eu só... Se lá na questão do enunciado não está dando a unidade, mas tem gráfico, então a unidade vai estar no gráfico, né, Décio? Então, qualquer coisa que você queira calcular aí, olha só o que nós fizemos aqui, ó, tudo é dado aí em metros e aqui em segundo, logo a nossa velocidade, ó, 20 metros por segundo, fechado? E aqui, olha só, Décio, o que nós temos? Hoje tem uma atividade interativa, um experimento do dia chamado de velocidade constante. Antes de fechar a nossa aula, vamos falar um pouquinho dele? Vamos lá. E aí, o que precisam mesmo? Então, o nosso experimento ele vai precisar aí de um pedaço de tábua de madeira. Nós vamos precisar também de 2 pedaços de mangueira transparente, pode ser 50 centímetros ou 1 metro também fica legal, mangueira de pedreiro, né? Transparente. Isso. Aquela mangueirinha lá transparente, pode ser 50 centímetros. Se você quiser fazer 1 metro também, pode, bacana, claro, né? Aí nós precisamos também de fita para fixar e fazer a marcação dessa mangueirinha lá na tábua. E cronômetro, né? Precisa. O celular, né? Pode usar. A gente precisa também do objeto, que é o móvel, né? Justamente. Pode ser uma esfera. Pode ser uma esfera. Ou você pode encher de água e colocar uma bolha também de corante, de óleo, por exemplo. Uma bolinha de óleo com corante. É alguma coisa que destaca na água para poder descer, vai fazer uma bolha, também é possível. Também é possível você não achar as esferas. Então, você vai colocar a mangueirinha lá totalmente retinha, né? Para simular um movimento retilíneo nas tábuas, coloca assim no mesmo nivelamento, né, Décio? Bem esticadinha. Aí, para você fazer o teste, uma das mangueirinhas você pode colocar óleo de cozinha e na outra água, né? Água. Põe água, certo? Aí o que vai acontecer? Você vai pegar uma régua, vai fazer as marcações na madeira e colocar as fitinhas. Então, você vai saber que quando a nossa esfera ou a nossa gotinha de água passar por determinada posição que está marcada, você já marcou ali, vai dar para achar o tempo, né, no cronômetro do celular. Aí você, com o celular, você pode medir o tempo que leva para descer, aquele 50 centímetros, ou 30, ou 20. Isso. Né? Aí, se você calcular o tempo que ele leva ali para fazer no óleo e o tempo que ele leva para fazer na água, a gente pode fazer a divisão por essa distância, que é a mesma distância, e calcular a velocidade, né? Isso, aí você sabe que a velocidade, mais ou menos descendo nessa água, a gota de óleo, ela não vai ter uma velocidade muito alta, então ela vai praticamente ser uma velocidade constante. Exatamente. E na água também aí você faz. A comparação é bem bacaninha, experimento. Realizem aí, tá, pessoal? E falem para nós depois como foi, né? E lembrando que a nossa aula continua. Continua com revisão. Tchau, tchau.